Oba! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, bem-vinde ao Aprendi com Manhã. Para a gente falar mais abertamente sobre dinheiro. Se você está numa situação confortável, que bom! Não tenha vergonha disso, né? Se você conseguiu ali através do seu trabalho de forma honesta. Episódio número 22, com um tema que preocupa todo mundo de uma certa forma, mas cada um vai ter um jeito de lidar, né? Depende muito da onde você veio, de como você foi ensinado, da sua educação, enfim. Esse tema é o tema dinheiro, money. E eu decidi falar sobre esse tema, aprendiz, porque nesse momento que eu tô passando, né? No último episódio eu falei sobre recomeço, também falei ali do trabalho e tudo mais. E eu percebo quanto esse impacto, né, do dinheiro, que no final das contas é papel, impacta nas decisões da gente, né? E o medo da escassez do dinheiro me faz ficar muito ansiosa. Eu tava escutando um podcast, é um podcast português, Money Bar, eu acho. E é um podcast muito bom, que fala sobre educação financeira, mais voltado para o público português, mas que dá muitos insights que você pode aplicar, né, de forma geral. E aí, ouvindo esse podcast, eu falei, nossa, esse é um tema muito interessante para abordar no Aprendi com Manhã, porque eu sei que tem uma boa parcela que me escuta, que vem da mesma realidade que eu, de uma família muito humilde, que não tinha um dinheiro ali, né, sobrando, que por vezes também eu tive até uma educação financeira ali que mãe me deu, né? Eu vou contando aqui no decorrer do episódio, mas que tem esse medo da escassez, né? E esse episódio que eu escutei era muito falando sobre, será que o dinheiro traz ou não traz felicidade? E ela vem apresentando dados ali, né, de algumas pesquisas feitas nos Estados Unidos e tal. E assim, eu acho que o dinheiro ele não traz a felicidade em si, mas ele traz meios de alcançar a felicidade de forma mais leve e mais palpável, né? Eu acho que dinheiro é muito importante e tenho pra mim que é muito importante a gente falar sobre dinheiro abertamente. Eu percebo muito, né? Mãe até já se acostumou, mas eu sempre tô falando, desde que eu produzo conteúdo há quase 5 anos, que eu vou ser rica em algum momento. E pra mim, o sinônimo de riqueza não é, tá com um carro do ano, ou com uma roupa de marca, ou com uma bolsa super chique. Essa não sou eu. Lógico, eu com o dinheiro assim sobrando, que é a minha meta, eu vou comprar uma coisa e outra, mas não pela marca em si ou pelo status daquilo, mas porque eu quero ter a possibilidade de olhar pra algo e comprar sem estar me preocupando com o valor, sabe? De chegar no restaurante e ver, gostei desse prato, ele é o mais caro, mas gostei e vou comprar. Então minha meta é muito essa. E eu percebo que às vezes a gente fica com medo de falar de felicidade, dessa felicidade que o dinheiro pode proporcionar, sabe? E cara, o dinheiro pode proporcionar conforto. E quem não quer estar no conforto, né? E mãe tá sempre falando assim, não fique falando isso, pro povo não tá achando que você tá rica. Como se fosse um problema eu, de fato, estar rica. Ou como se fosse um problema falar de dinheiro abertamente. Eu acho que nós, brasileiros, principalmente que vem dessa origem, né, de família humilde, que batalhou ali pra chegar, pra ter um pouco de conforto, que é a maioria no Brasil, temos esse medo de falar de dinheiro abertamente. E hoje eu tô nessa fase que eu consegui um tiquinho de conforto e nessas transformações e mudanças eu tô com muito medo de perder um pouco do conforto que eu tive, né? De voltar para aquela condição que eu tinha lá no Brasil. E eu sei que não voltaria, mas ainda assim isso tá no meu subconsciente, que eu percebo que vai me dando uma ansiedade e um estresse, sabe? Umas frustrações no meio dessa caminhada. E para esse episódio de hoje eu convidei tia Zizi, tia Vera. Se você não escutou os outros episódios, né, volta e meia eu tenho ali áudio de manhã, né, um depoimento de manhã, ou das minhas tias. Minha família é muito matriarcal e muitas mulheres estão, né, eu vim de uma família em que as mulheres estão na frente nas decisões, nas resoluções das coisas. E eu perguntei pra tia Zizi, né, da relação dela com o dinheiro, porque minha avó tem 5 filhas
E tia Zizi, desde sempre, era a que mais ficava à frente da organização do dinheiro da família quando ela foi crescendo ali. E que, querendo ou não, é a que tá um pouco mais estabilizada financeiramente, né? Não tá rica, mas ela tem um pouco mais de estabilidade financeira e volta e meia tá ajudando a família de alguma forma. É aquele um pouco pedaço, um pão e meio. Eu acho que as famílias brasileiras que vêm dessa origem muito humilde tá sempre muito disposta a ajudar e a compartilhar. E tia Zizi, pra mim, é muito referência disso. Porque o pouco que ela tem, ela tenta ajudar, sabe? Eu lembro, eu muito pequena, que eu não tinha DVD ainda, né? Numa época que todo mundo já tava com computador e tal, eu não tinha nem DVD. E eu ficava, né, ali dependente de assistir só os filmes da época que passava na TV aberta. E eu tinha muita vontade de ter um DVD. Então, o primeiro DVD que eu tive foi Tia Zizi que me deu. E essas pequenas coisas, né? Minha tia Zizi mora em Salvador, que é a capital. Então, quando eu ia pra Salvador, era pra casa de tia Zizi. E eu percebia muito que ela sempre tava tentando proporcionar uma coisa ou outra pra gente, sem estar ali muito botando a gente pra se privar das coisas, sabe? Tia Zizi sempre pensava assim, não, tem que fazer. Ela hoje, ela vai falar um pouco ali da história dela, né? Mas ela hoje está liderando ela é diretora de uma creche numa comunidade lá em Salvador, que é a creche Vila Verde. Então ela está muito em contato com crianças, com pessoas da comunidade que veio dessa origem de baixa renda e tem esse pensamento de que a educação transforma, que eu também acho que a educação transforma e que ali serve um episódio todo sobre educação, mas a educação ela transforma e a educação financeira também impulsiona, né? A gente fala sobre educação, mas a educação financeira é muito importante. Por isso eu pedi pra tia Zizi falar um pouco sobre a trajetória dela, como é que ela se organiza para as coisas. Solta o som, Adolfo. Então, Indy, a minha vida financeira sempre foi assim pautada, né, em ajudar as pessoas, né? Desde muito cedo, quando eu comecei a trabalhar, que eu vim para Salvador com 17 anos, eu trabalhava em casa de família, então quando a gente recebia o salário no final do mês, eu tirava aquela parte, logo, a primeira parte era para mandar para a mãe, para poder ajudar nas despesas de casa, né? E a segunda eu comprava minhas coisinhas, né, de higiene, uma roupa, algum calçado, alguma coisa. E assim a gente foi sobrevivendo, comecei a estudar, também tinha as despesas da escola, era escola pública, mas sempre tinha trabalho de escola para fazer, fardamento, transporte da escola, porque naquele tempo a gente pagava transporte também. E foi crescendo, né? Fiquei muitos anos trabalhando como doméstica em casa de família. Depois eu saí, eu decidi que não ia mais trabalhar como doméstica. Foi perto já da minha formatura, já no curso de magistério. E logo que me formei em magistério, também não ingressei na educação, fiquei algum tempo trabalhando avulso com outras situações. E todo o meu recurso sempre era ajudar alguém e guardar um pouquinho. Ajudar alguém, não sou de dever, não gosto de dívida, nunca, eu só compro aquilo que eu posso e que eu posso pagar. Não gosto de cartão, tenho vários cartões de crédito, mas só uso um. Tenho 2 contas bancárias, aí o meu salário eu boto em uma conta e aí depois eu vejo, tiro uma parte, boto na conta da poupança e aí eu utilizo, pago as contas, ajudo as pessoas e sempre o que sobra, todo mês vai sobrando um pouquinho que vai juntando e aí eu pago as contas de minha mãe, remédio de minha mãe, ajudo minhas irmãs quando posso. Recentemente compramos um carro, eu juntei dinheiro junto com meu filho para poder a gente estar indo, comprei uma parte, dei um recurso à vista e o outro coloquei no cartão, mas com parcelas que eu pudesse pagar com o meu salário, né? Então é aquilo dizer que a gente tem, só bota o chapéu até onde o braço alcança, né? E dívida para mim não é legal e ganhar também, nunca ganhei muito, mas sempre o que eu ganho eu sei dividir na minha alimentação, nas coisas que a gente pode utilizar no dia a dia e por aí vai. Ouvindo tia Zizi, eu me vejo muito, né, nessa história de compartilhar, de passar, de dar um pouco ali pra nossa família e tal. Eu faço isso desde sempre, desde os 16 anos que eu trabalho. Eu compartilho o meu dinheiro, assim, no início da minha trajetória, era sempre, sei lá, 90% do dinheiro pra manhã. A gente vai crescendo, a gente vai tendo nossas necessidades, precisamos também ter esse dinheiro pra gente. E hoje uma das minhas maiores preocupações quando eu penso no meu conforto,
eu tô pensando primeiro no conforto de manhã. Agora que eu decidi sair do trabalho e tô com esse período de sem ter um dinheiro 100% certo, e que eu vou empreender, que eu tô pegando esse risco, eu fico, nossa, e se tiver um mês que eu não consiga mandar dinheiro pra amanhã? E é esse o impacto que de você tá subindo, que você quer trazer as pessoas junto com você, né? As pessoas que você ama junto com você, a sua família junto. E é muito doido da gente pensar nisso e trazer esse peso. Como é que a gente vai lidar com isso? A ideia aqui também não é trazer uma resposta pronta, mas a gente refletir sobre isso e como a gente pode buscar meios de trazer uma realidade mais leve pra gente e para as pessoas que a gente ama. E a desigualdade social no Brasil, ela é muito, muito, muito forte. E então, se você é negro e se você veio dessa família de baixa renda, você vai me entender ainda melhor. Porque segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o índice Gini do Brasil, que mede a desigualdade de renda, era de 0,545 em 2019. E de acordo com a pesquisa Desigualdades Sociais por Cor ou Raça no Brasil, também do IBGE, em 2019, o rendimento médio mensal das pessoas brancas era 73% superior ao das pessoas negras. 73,9% superior ao das pessoas negras. Também tem uma outra pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua, que é o PNADC, apontou que em 2019, 34,7% dos domicílios brasileiros chefiados por mulheres eram monoparentais, sendo a maioria composta por mães solo. E essa é a minha realidade. Minha mãe me criou sozinha, teve a responsabilidade financeira toda sozinha, e isso é muito comum. E eu percebo, hoje morando fora, eu tenho contato com pessoas de outras regiões do Brasil que antes eu não tinha. E percebo o quanto isso é mais comum no Nordeste. Não estou dizendo que isso não acontece, não acontece nas outras regiões do Brasil, mas eu percebo que no Nordeste isso é muito mais forte, né? Então me conta aqui de onde você é, se você teve essa presença de pai, de mãe. Eu sinto o impacto disso, né? De não ter a presença de uma figura paterna, não só de forma afetiva, mas financeira também, de como isso impacta na minha vida até hoje. Então, a gente vai sendo construído ali no dia a dia, né? O nosso perfil, do jeito que a gente vai lidar com o dinheiro, o jeito que a gente lida com escassez ou com medo da falta. Acho que quem já passou pela falta tem muito mais medo, sabe? E entende muito melhor essa dor, né? O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado, IPEA, revelou que em 2018, 65,9% das mães solo estavam em situação de vulnerabilidade social. Ou seja, estavam ali, né, com aquela instabilidade. Essa instabilidade é muito forte no Brasil, principalmente para mães solo, que, quando você vai analisar, são muito mais mães negras. Então, eu não estou dizendo que, né, que não tem pessoas brancas que passam por dificuldades, mas a gente que vem dessa origem sofre muito mais com isso e tem que ter esse equilíbrio de forma muito... Você tem que buscar uma sabedoria muito doida, assim, né, pra poder aplicar no seu dia a dia. Porque você sabe que você não é responsável pelos seus pais, pela qualidade de vida que sua família pode ter, mas ao mesmo tempo você viu o quanto a sua mãe ou seu pai, a sua família, quem veio antes de você, ralou pra te dar o pouco que você tinha e você quer retribuir de alguma forma. Ter o discernimento disso pra mim, é uma das missões mais difíceis da minha vida. E isso vai impactando nessa forma que eu olho pro dinheiro. Eu não quero depositar no dinheiro 100% a salvação minha e da minha família, mas eu sei que ele resolveria 95% dos meus problemas e da minha família. Então, o ideal é que a gente consiga meios de fazer mais dinheiro, né? Fazer essa roda girar para ter mais conforto no futuro. É que nem eu penso muito em ter filho, mas depois dos 30, porque na minha cabeça, minha vida vai estar um pouco mais estabilizada financeiramente depois dos meus 30 anos. É o que eu espero. Eu tô com 27 agora, faço 28 esse ano. Tem um outro dado do IBGE que mostra que a taxa de desemprego entre as mulheres é geralmente maior do que entre os homens, o que pode dificultar o planejamento financeiro das mães solo. Esse é um outro impacto que a gente vai passando, porque o que tem de pai que não assume a responsabilidade ali, né, no dia a dia, de que
malmente tá pagando uma pensão pro seu filho e não tá presente financeiramente nem emocionalmente, e que geralmente a gente vai construindo nesse decorrer mulheres sobrecarregadas ou homens que não sabem lidar com os sentimentos e que vão reproduzir isso depois. Então, quando eu penso, né, em filho, eu penso, tá, quero ter um filho. Se for mulher, a minha missão vai ser que ela não seja tão sobrecarregada. E se for homem, que ele seja um homem funcional, sabe? Eu tô falando aqui da base, né? Da base da nossa construção, do jeito que a gente vai olhar pro dinheiro. Se você teve condição financeira, se você teve essa abundância, se nunca te faltou nada, agradeça, né? E tenha responsabilidade com esse dinheiro. Eu sei que quando a gente tem uma cultura no Brasil de pobre ter ódio de rico. Mas eu não tô falando de rico classe média, gente. Se toca. Não tô falando daquela classe média que conseguiu comprar um Unozinho, um Punto. Não. Que tá com a casinha ali financiada, naquela paz. Não tô falando dessa classe média. Essa pessoa, aquela pessoa que ralou pra estar ali, ou já tava ali, né? Teve aquela condição massa. Eu sinto que esse ódio é de ricos, tipo assim, né? Rico mesmo. Aquele rico que a gente nem tem acesso. E não é desse rico que eu falo que eu quero ser. O rico que eu quero ser é esse do conforto, de estar ali de bobeira. Porque eu sei que aquela riqueza que a gente nem tem acesso, que a gente nem vê, que nem esse tipo de pessoa nem cruza no nosso dia a dia. Eu sei que eu nem, sabe, é uma coisa muito inatingível pra mim. Eu quero ter muito dinheiro, mas eu não quero ter que me encaixar em mais um padrão, sabe? Eu já vi algumas pesquisas, né, desses ricos que a gente nem vê, que tá muito no sobrenome, é de onde vem. Então, é isso que eu falo que é inatingível, porque são lugares que eu não vou conseguir acessar, por mais dinheiro que eu tenha, e que eu não faço questão nenhuma de acessar, porque eu sei que ele já é excludente por si só. Tem um outro relatório de desigualdade global de 2020 que pessoas negras têm menos acesso a serviços financeiros e enfrentam taxas de juros mais altas em empréstimos bancários. E isso foi uma outra coisa, o lance do empréstimo. Eu lembro que mãe, desde muito nova, falava: minha filha, a minha cidade, Feira de Santana, na Bahia, ela é movimentada pelo comércio. Então, maninha, ela trouxe pra mim uma educação de que, Tiara, se você tiver 10 reais, gaste 5 e guarde 5, porque você não sabe quando você vai precisar. Quando eu comecei a trabalhar, mãe, de uma forma muito sábia, eu tava muito desesperada pra trabalhar. Desde os 14 anos eu já queria estar trabalhando. E manhã, vinham algumas oportunidades e manhã falava: Indiara, você não vai agora. Vai chegar o momento certo pra você ir. Eu lembro que a primeira oportunidade, eu consegui um trabalho que era pra trabalhar na Caixa Econômica, que é um banco muito comum no Brasil, né? Você conhece, se você é brasileiro. E era pra trabalhar de 10 às 8. Então, eu tinha que estudar de noite. De 10 às 8 não, de 10 às 4 da tarde. E aí eu teria que mudar meu turno da escola, que estudava de manhã, pra de noite. E manhã falou: você não vai, porque você já tá estudando na escola pública. Se você for pra de noite, porque assim, infelizmente, a gente sabe que o turno noturno era aquela galera que é mais banda voou e tal. Tô falando a real, você sabe. Geralmente são pessoas que não estão muito comprometidas. E aquele ambiente, geralmente são de pessoas que não estão muito comprometidas ou que foram jogadas naquela situação, né, que não puderam estudar em algum momento da vida e estão ali. Então, a mãe não queria que eu estivesse naquele ambiente porque ela achava que aquele ambiente não ia me favorecer. E ela estava certa, né? Só que naquele momento eu não entendia. E eu lembro que eu estava conseguindo algumas vagas de emprego, eu me cadastrei no programa de Jovem Aprendiz para poder receber vagas, e aí foram aparecendo outras oportunidades, e eu tava sempre assim, eu teria que mudar o turno da escola pra noite. A mãe falou: você não vai, calma, tenha paciência que vai chegar a sua hora. E eu tava muito desesperada pra trabalhar, porque eu tava muito desesperada pra ter um quarto. E nesse meio tempo, não é que eu não trabalhava, eu já trabalhava com manhã, né? Desde os, 10 anos eu vendia coisa, 10, 12 anos eu já tava indo cobrar as pessoas. Com 8 anos, mãe já tava me botando na porta das pessoas cobrar dinheiro do caixa que ela fazia. E ali com 16 eu consegui uma vaga boa, que eu conseguia pegar 1 hora. Então eu saía do meu trabalho de manhã, da minha escola de manhã. Tava no terceiro ou no segundo ano? Tava no terceiro ano da escola, com 16. Saía da escola de manhã, caminhava no sol quente de meio-dia e ia direto pra o meu trabalho, que aí eu pegava de 1 às 7.
Então, nessa época, a mãe falou, agora você pode ir. Não vai impactar nos seus estudos. E mãe sempre falava que não era, que era pra eu tentar ver essa reserva financeira e que não era pra eu estar pedindo empréstimo. Mãe sempre evitava, né? Como eu falei do começo ali, mãe falava, minha filha, trabalhar em qualquer trabalho, ele é digno e ele é honesto. Mas eu não quero você no comércio. Então estude pra você conseguir um trabalho melhor. Você é muito inteligente. E minha mãe estudou até a 4ª série, né? E a mãe falava, se você for pra noite e tal... E assim, não tem problema, gente, em trabalhar no comércio. Mas minha mãe... Tem muitas pessoas que ficam 20 anos trabalhando no comércio, que é um trabalho que você fica em pé o dia todo, que você depende de comissão, de meta pra bater, que muitas vezes você passa por situações, assim, humilhantes, né? No dia a dia e tal. E mãe sempre falava isso. Faça de tudo pra você conseguir um trabalho mais confortável. E, apesar do meu primeiro trabalho, eu ter que sair da escola e ser muita correria, e me sentir sobrecarregada, né, de estar ali já abrindo mão naquele dia a dia, era um trabalho que era de call center, eu trabalhava sentada, né, de 1 às 7, então eu já estava ali naquele ambiente de escritório desde o meu primeiro trabalho. E que bom que mãe teve esse olhar, né, com a sabedoria dela, mãe teve esse olhar. E isso da reserva, eu também estava pesquisando aqui, e tem uma pesquisa realizada pelo Banco Central do Brasil, que em 2018 revelou que apenas 40% dos brasileiros têm alguma reserva financeira para lidar com imprevistos. E na minha cabeça, eu sempre estava tentando guardar um dinheiro. Primeiro eu estava ali juntando esse dinheiro para construir a casa, pagar pedreiro, material de construção. E mãe sempre falava, Indinha... Mãe me chama de Indinha. Dona Tânia Maria. Você precisa deixar o dinheiro guardado, né? E eu não construí a casa sozinha. Foi eu e mãe literalmente ali, pau a pau. E ela foi guardando um dinheiro de muito tempo. Ela botava numa poupança. E eu lembro, com 16 anos, assim que eu comecei a trabalhar, eu tinha um amigo que trabalhava na Caixa na época, que foi bem nessa vaga, assim, ó, desse trabalho de 10 às 4, o Wesley, que é meu amigo até hoje, desde a época da escola. Revi ele agora no Brasil. E mãe falou, você vai agora abrir sua conta na Caixa e tentar colocar nem que seja R$ 50 por mês ali. E desde o meu primeiro trabalho, que eu ganhava R$ 700, que ia de R$ 500 a R$ 600 para casa, eu ficava com R$ 50 lá e guardava R$ 50. E eu acho que nesse momento agora que eu tô passando, assim, ano passado, aconteceram imprevistos que eu tive que mexer no meu caixa de emergência. E eu sempre busquei ter esse caixa de emergência. Porque eu sei que manhã e nenhum familiar tem condições de me dar esse suporte financeiro. Então eu nunca esperei isso de manhã. Eu sempre tava fazendo o meu. E pelo contrário, eu que ajudo manhã, tento ajudar a vovó quando possível. Tô também ali mandando um dinheirinho. E queria muito abraçar todo mundo e ajudar todo mundo, mas eu sei que eu não consigo, porque eu agora tô me refazendo financeiramente. E eu acho que esse medo da escassez tá muito porque eu não tô com a reserva que eu tinha. E isso me assusta muito. É por isso que eu falei que esse pedido de demissão veio no momento que não foi planejado financeiramente. Porque eu tinha uma reserva financeira, mexi nela, porque ela foi feita pra isso, pra emergências. E com as mudanças que eu tive ano passado, eu tive que mexer nessa reserva. Mas agora, de não ver uma reserva ali me esperando, eu já fico um pouco ansiosa. Um pouco não, muito. E muito preocupada, né? Mas eu sei que eu vou refazer, então é muito pensar nisso. Ainda bem que eu tinha, porque ano passado, se eu não tivesse essa reserva, eu realmente não sei o que eu faria. E agora é refazer ela com muita sabedoria, né? E como é que a gente vai refazer, né? Como é que a gente vai buscar esse equilíbrio de estar ali no dia a dia, de guardar um dinheirinho, de ter objetivo? Eu percebo, né, nessa ida ao Brasil, o quanto tem pessoas ao meu redor que não tem esse planejamento financeiro, mesmo ganhando bem. Tava conversando com uma grande amiga minha e ela falando que ela tem um salário bom e ela gasta mais do que o salário dela. Tem uma outra pessoa também que eu tô ali tava convivendo e que começou a trabalhar, mas já tava ali extrapolando o que ganhou e já tinha entrado no cheque especial. E no Brasil, eu percebo isso, eu tô falando no Brasil, porque se você não sabe, agora eu tô morando em Portugal, já morei na Irlanda, já passei um tempo como nômade. Aqui as pessoas usam cartão de crédito? Usam, tem pessoas que têm. Eu não tenho cartão de crédito daqui. Mas aqui os juros é muito maior e não tem essa cultura tanto. Tanto é que não tem no Brasil a gente tá sempre perguntando, né? Quando vai passar em alguma coisa, tem aquela ideia de carnê, de boleto, de cartão. As pessoas perguntam. Aqui, não. Ninguém nunca me perguntou se ia passar no cartão de crédito. Porque não tem
essa cultura. E eu sempre tive na minha mente de que eu só ia fazer uma coisa se eu pudesse, se eu tivesse dinheiro para aquilo. Por muitas vezes eu fui taxada de canguinha, porque eu não tinha dinheiro para aquilo e eu não me endividava para fazer. E eu acho que muitas pessoas ao meu redor e na minha bolha acabam se endividando para fazer coisas que não podem. E a ideia desse podcast de hoje é a gente refletir o que é que a gente tá fazendo, o que podia fazer e o que não podia fazer. Hoje você vai anotar, se você tem alguma dívida por aí, você vai anotar as dívidas que você vai eliminar e como é que você vai fazer para evitar mais dívidas. Eu sei que às vezes é muito inevitável, né, a gente não fazer dívidas no Brasil. Não tô falando aqui, não me enxergue como a indiara que tá morando fora. Me enxergue como a indiara que estava aí no Brasil. Há 5 anos eu tava aí no Brasil, nessa mesma realidade que você, trabalhando CLT, subindo, descendo. E juntei dinheiro, abrindo mão de muita coisa. Então, eu não tô falando de uma posição privilegiada, de que, agora eu tô aqui e tô numa condição melhor. Eu continuo a mesma indiara correria ali. A minha base foi essa, de escassez, de querer ter mais, né? De querer conseguir as coisas e ter um pouco mais de conforto. Eu super entendo essa vontade de... eu trabalho tanto, eu mereço isso. E eu sei que você merece, de fato, mas tentar quebrar esse ciclo de dívida, de empréstimo, de ter mais sem realmente ter, né? Porque é uma enganação. O empréstimo, você pede 10 mil reais de empréstimo, você tem 20 mil de retorno. E eu percebo isso, por exemplo, eu tenho na minha família pessoas muito queridas que volta e meia estão presenteando. Mas mesmo sem poder, né? Agora mesmo quando eu fui... A primeira vez que eu fui pro Brasil, eu levei uma lembrancinha pra maioria das pessoas. Minha família é muito grande, eu não tinha dinheiro pra todo mundo, né? Então eu levei coisas bem simbólicas. Mas essa última ida eu não levei nada pra ninguém, sabe? Eu só levei uma bebidinha pra uns amigos que eu tinha esquecido da última vez. E pra minha ginecologista, que também é muito querida, eu tinha esquecido de levar pra ela da última vez, levei pra ela. Mas eu não levei presente pra ninguém. E eu sei que muita gente me julgou por isso. Tipo assim, a Indiara tá lá na Europa e não levou presente. Mas eu sei que se eu levasse presente, eu ia me endividar. Era um dinheiro que eu não tinha. Até porque eu tinha investido pra pagar a passagem, que foi caríssima. E tava indo fazer meu tratamento médico, que também foi caríssimo. Então, eu tento evitar, né? No Brasil, querendo ou não, a gente tem essa cultura do cartão de crédito. Então, eu só passo coisas no cartão de crédito que são inevitáveis e que eu realmente precisava fazer, como o meu tratamento médico. Mas... E a passagem também eu parcelei ali, mas muito programado que eu tinha aquele dinheiro, ia ter aquele dinheiro pra pagar durante os meses. Então, eu percebo que às vezes usar o cartão de crédito com inteligência, né? Tem cartão de crédito que acumula ponto, então massa, faça isso. Mas eu percebo que a galera vai passando tudo no cartão, e chega no final do mês, tá uma fatura super alta, e você não tem aquele dinheiro pra pagar. E aí entra naquela de pagar só metade, aí jogar o resto pra frente e tudo mais. Então hoje, o tempo que você gasta ali, às vezes no Instagram e tal, tira meia horinha do dia pra consumir algum conteúdo que vai te ajudar a pensar no dinheiro de forma mais inteligente. Porque eu sei que a gente não foi educado pra isso, a gente não foi ensinado a lidar melhor com o dinheiro, a ter ali uma organização melhor com as nossas finanças. Tem um perfil muito bom no Instagram, que é o Nath Finanças. É o Nath com TH, Finanças. E ela traz no perfil dela, uma explicação que é para todo mundo. Então tem vários conteúdos lá, ela tem conteúdo gratuito, conteúdo pago. Vale a pena você acompanhar para você ter uma ideia, porque eu acho que ela traz um conteúdo muito próximo da realidade da maioria brasileira, né? Então, super recomendo. Tem um Programa Nacional de Educação Financeira, o PNF, que oferece materiais educativos gratuitos e cursos online para promover a educação financeira no Brasil. Recomendo você dar uma olhada nessa plataforma. Tem organizações não governamentais como o Instituto Alinha e o Instituto Febraban de Educação Financeira, que desenvolvem programas de educação financeira voltados para grupos vulneráveis. Vale pesquisar também. E tem a campanha de conscientização e eventos de educação financeira, como a Semana Nacional de Educação Financeira também,
que ajuda a disseminar conhecimento sobre o dinheiro e sobre como administrar esse dinheiro melhor. Se você tá escutando, você é mais velho e tá com dificuldade de alinhar isso, tenta passar isso para o seu filho, né? Ou se você tá ali entre os 20, 30, 40 anos, tá me escutando, não é tarde, nunca é tarde para poder aprender, né? A gente não consegue, eu não consigo pensar em me valer totalmente de uma aposentadoria no futuro, né? Ali nos meus 60 anos. Então a minha ideia é também ter um conforto, né? Uma aposentadoria melhor. Porque a gente tá hoje batalhando tanto para viver mais, correto? Então hoje eu vejo amanhã com 63 anos que tá numa situação em que tá ali com o pão de cada dia, mas que não tá 100% confortável. E eu me sinto na obrigação, mesmo sabendo que não é uma obrigação minha, de deixar ela mais confortável. E eu não quero deixar essa obrigação para um filho meu. Eu não quero que um filho meu tenha a responsabilidade de me deixar mais confortável, sabe? Quero que meu filho entenda a origem das coisas, que tenha humildade e tal, mas que ele se preocupe com ele, financeiramente falando. E eu sei que, assim, as condições que manhã teve foram totalmente diferentes da minha. Se eu tô aqui hoje, é pelo esforço de manhã, que me ensinou também a ter esse olhar, né? Lógico, é muito esforço meu, porque realmente ali durante a minha vida, depois dos 16 anos, eu me mantenho, financeiramente falando, 100% desde os 16 anos. Então eu tinha um suporte, lógico, de manhã de casa, de não pagar aluguel enquanto eu morava no Brasil, de um conforto no sentido de manhã fazia minha comida, né? Tentava ali no dia a dia, Indinha, tem isso aqui. Por muito tempo eu almoçava na empresa que eu trabalhei, a segunda empresa, mas depois eu comecei a dar, toda vez que eu comia lá, me dava uma dor no estômago, então amanhã deixava minha comida pronta um dia anterior, de noite. Esse conforto que dentro das condições que ela tinha, me dava. Por isso que comida pra gente é muita demonstração de afeto, né, porque acho que o lance do brasileiro é nunca faltar comida, né. E eu tenho muito... no dia que eu tô gravando esse episódio, amanhã eu vou receber umas visitas aqui em casa pra almoçar. E aí, na minha cabeça, um prato só não é suficiente. Eu quero fazer 2. E eu prefiro fazer muito mais porque eu tenho muito medo da falta. E esse medo da falta é porque da onde eu venho, a gente realmente tem medo da falta. Então, comida é afeto, porque quando a gente vê comida na mesa, fartura, a gente fala, pô, eu tô bem. Tô bem. Não tá faltando. Essa relação que a gente tem com comida, quando a gente vem de origem pobre, é diferente do que a gente ir no restaurante chique que vê um negocinho no prato e você fala, isso aqui não é comida. Porque realmente é isso. Eu percebo ontem, eu tava, né, com o meu paquera, meu boyzinho. E aí a gente comeu um arroz de lula. E aí eu fiquei, na minha cabeça, aquele arroz, ele não tava me alimentando, porque eu não tava vendo carne ali, não tava vendo frango ali. E aí você entrando na origem da coisa, é porque eu venho de uma origem que essa comida era o sinal de que a gente não tá passando tanto aperto. Então a relação que eu tenho com o dinheiro é diferente, né? A relação que eu tenho com comida também é diferente. E hoje, que eu tenho um olhar muito mais atento do autoconhecimento, eu fico assim, é isso. O cerne da coisa vem disso aí. Então, nossa, é muito difícil às vezes a gente quebrar esses ciclos. Eu até gravei um vídeo pro TikTok, que inclusive se você não me segue lá, Indiara Vitório. E tô no Instagram como Se Vai Embora. E aí eu tava falando, né, eu comprei um tênis. E aí eu comprei esse tênis em janeiro, antes de eu ir pro Brasil, numa promoção. Um tênis de uma marca boa, que eu nem sei falar o nome direito, Skechers. Acho que é Skechers, acho que é assim que fala. Enfim. Aí eu comprei esse tênis e ele era muito mais cômodo eu usar ele pra ir pra... Eu tô indo segunda e quarta pro Porto, né? E trabalho de lado, coworking e tal. Então, na segunda-feira que eu fui dessa semana, eu fui com ele... eu fui com uma bota e um tênis da academia, que é um tênis que eu tô usando desde o ano passado. Porque eu tava com pena de usar o tênis novo, porque eu achava que tinha que ter uma ocasião pra usar o tênis novo. E aí, na quarta-feira, eu falei, não é possível. Minha mochila vai ficar bem menos pesada, esse tênis eu consigo usar ele na academia e durante o dia, então eu vou com esse tênis, mesmo não tendo nenhuma ocasião pra isso. Comprei o tênis, vou usar. E eu entendendo, né, eu fico muito analisando as coisas. Essa cultura de ter uma ocasião é porque a gente
Se você veio de origem humilde, você vai saber muito sobre isso. Roupa de ir dentro de casa e roupa de sair. Porque é isso, a roupa de sair, o sapato de sair era pouco, a roupa de dentro de casa pouca também. Então você tinha que ter essa separação. E mães negras e de família pobre tem muito esse lance também de estar bem vestido e bem arrumado, porque no cerne da coisa, se você é preto, você tá desarrumado, você pode ser confundido com uma pessoa marginalizada, uma pessoa que pode, as pessoas vão olhar pra gente com um olhar de inferioridade, achando, não, é mendigo, é isso, é aquilo. Infelizmente, é a realidade do Brasil. E a gente só vai entender depois, né? Se a minha mãe deu química no meu cabelo com 8 anos pra eu me encaixar no padrão, era muito pra eu ser vista, pra eu ser aceita também. Então, hoje, quando eu entendo isso, é muito doido, né? Então, hoje, na sua realidade, eu quero que você estabeleça metas financeiras claras e realistas. Essa minha amiga que eu tava falando, né, que ela falou que tava gastando mais do que recebia, a gente tava conversando e eu falei com ela, tenta ter como meta esse ano diminuir os seus custos. Como é que você pode diminuir? Gente, eu não sou nenhuma expert em dinheiro, mas eu sentei com ela, a gente começou a conversar sobre isso e eu anotei algumas coisas pra ela, né? Porque dentro da realidade ali, dentro daquela bolha de Feira de Santana das pessoas que eu vivo, as pessoas que me acompanharam juntando dinheiro, né, por 3 anos, me veem muito como uma pessoa organizada, né? E aí, volta e meia, tem pessoas que vêm conversar comigo sobre isso. Então, você tem que identificar áreas de que você tá gastando a mais e que você pode conseguir ali economizar, né? Fazer uma poupança e todo o dinheiro vale. Sério, 10 reais que você bota na sua poupança vai te ajudar. E eu sempre tive isso, desde os 16, de guardar uma parte do meu dinheiro. Nem que fosse 20 reais por mês, eu guardava. Então tenta, você vai ver a satisfação de ver um dinheiro sendo acumulado ali. Primeiro começa com a poupança, aos pouquinhos. Depois começa a entender mais sobre juros compostos, sobre uma renda de um dinheiro que você pode pegar daqui a 5 anos e tal. Hoje os bancos digitais já fazem isso, como o Nubank, o C6 Bank, o Inter. Tenta entender um pouco mais sobre isso, sobre essas possibilidades, para depois você começar a investir em coisas maiores, né? Hoje tem como você, na conta que você tem, muito provavelmente, que você recebe seu salário, tem como você já deixar um dinheiro certo para ir para a poupança. Enxerga isso como uma dívida que você tem com você mesmo para o seu futuro, né? Então você vai ali, todo mês, vai depositar 50 reais. Vai ser como se fosse a sua assinatura da Netflix, todo mês. Isso depois vai se tornando um hábito, porque é isso. Se hoje eu tive dificuldade de usar um tênis que era novo, é porque isso foi um hábito meu de muito tempo. Quando você cria um hábito da coisa, as coisas vão se tornando mais fáceis. Então você vai se ajudando nisso, criando esse hábito desde agora. Não importa se você tem 18, 20, 25, 30, 35, 40, 45, tenta guardar essa grana. E eu vejo que mãe, depois de Tiazinho na minha família, mãe é a segunda pessoa que mais tem uma estabilidade. Acho que hoje é muito pela o meu suporte que eu dou. E também porque ela é muito, como ela diz, calqueada. Mãe, ela não vai fazer empréstimo, ela não vai fazer o que não pode. Ela vai estar sempre organizando um dinheirinho pra fazer as coisas. A meta dela é sempre arrumar a casa, né? Eu já falei aqui o quanto eu quero construir a casa de manhinha, na verdade reformar, que agora já tá construída, e construir a lojinha dela, que era na nossa casa antiga. Eu quero deixar uma lojinha lá arrumadinha. Então ela tá sempre pensando nisso, mas a gente ainda nunca conseguiu finalizar, porque é um dinheiro, né? As prioridades vão chegando, problemas de saúde, remédio e tal, então é difícil separar essa grana, mas eu ainda vou chegar lá. Então, você vai buscar a base. Hoje tem muito conteúdo no YouTube, gratuito. Esse perfil que eu te falei do Instagram, tem um conteúdo ali. Vai buscar outras fontes no YouTube, coloca no YouTube, como economizar mais dinheiro. Estratégias de finanças, como investir melhor. E pra pobre mesmo, se você quiser, coloca pra pobre, que vai aparecer um conteúdo pra você, né? Porque às vezes a gente vai seguir pessoas que tem uma realidade totalmente diferente, uma base totalmente diferente, e ao invés de ajudar, só atrapalha, porque gera aquela coisa, aquela frustração de não conseguir. Então, você vai ter que começar dos poucos. Você não tá sozinho nessa. Eu te mostrei alguns dados em que mostra, né, que a maioria dos brasileiros não tem essa estabilidade, não tem essa educação financeira, e te trouxe esse recorte aqui de desigualdade. Então,
Pode ser muito mais difícil se você vir dessa família de origem humilde e negra. E se você veio de uma família mais privilegiada, com mais conforto, que ótimo. Mas não se escore nos seus pais. Você já tá grandinho, já tá grandinha, já tá na hora de andar com seus próprios pés. Isso não é pelos seus pais, é por você. Você vai ver o quanto mais independente você vai ter. Não espere que seus pais venham te resgatar o tempo todo. Porque isso vai gerar uma bola, uma hora seus pais eles não vão estar ali por você. E você precisa ter responsabilidade em educação financeira e fazer o seu. Que bom que você teve essa base, mas chega uma hora que você precisa andar com seus próprios pés. Então, vamos lá, né, gato e gata? Hoje em dia tem vários aplicativos também, tem muita coisa. Se você pesquisar, vai ter. Eu não sou expert, mas eu tô te dando a base para pensar sobre isso com mais sabedoria na sua trajetória. Sabe? Coloca planos, mini planos, né? Eu sou a rainha do planejamento. Só que eu tô numa fase da minha vida em que tem muita coisa que é imprevisível. E pra melhorar isso, tenho um plano anual, consigo ver onde eu vou chegar daqui a 5 anos, mas eu vou começar a trabalhar mais por trimestre, né? A cada 3 meses, eu vou revisitar esse plano, ver o que eu fiz de errado, o que eu fiz de certo, pra poder melhorar nos próximos 3 meses. Então, eu vou trabalhar de forma mais a curto prazo nesse momento da minha vida, mas com aquele objetivo final a longo prazo, de daqui a 1 ano, 2 anos, estar na situação que eu quero estar. Então, é uma coisa que pode funcionar pra você. Isso aqui, o que eu sempre falo não se compara, o que você consumir e aprender é pra você ter uma base, não é pra você se comparar ou pra você fazer igual, porque só você sabe o quanto você pode fazer, como você pode fazer, o momento que você pode fazer, mas tenta fazer isso, mesmo com um pouco, já começar. O começar vai te ajudar a criar um hábito e vai ser o mais importante nesse momento. E pensar, né, sobre os seus filhos, que realmente você não quer, né, tá ali, que seu filho passe pelo mesmo perrengue que você tá passando agora, correto? Então, você tentar fazer isso já é de grande valia. Teve um livro que eu li, acho que com 18 anos, que foi o Pai Rico, Pai Pobre. E fala muito dessa educação, né? Lógico, também parte ali de foi escrito por um autor que não é brasileiro, então a gente já consegue ver que não tem esse recorte, não tá acolhendo algumas demandas que a gente vem a ter. Mas foi um livro que já começou a despertar pra mim essa coisa de pensar alto e de que muita coisa tava ali nesse jeito de eu olhar para o dinheiro. E aqui eu não quero que você olhe como, assim, eu li um livro que é Os Segredos da Mente Milionária. E é um livro que eu tinha muita crítica enquanto estava lendo ele, né? Porque parte de um pressuposto de meritocracia, de privilégio, de uma realidade totalmente diferente da minha. E eu tentei absorver só o que eu podia aplicar, muito nessa mudança de mentalidade. Só que essa mudança de mentalidade não é pra você estar só seguindo uma trend no TikTok de que, eu vou pensar nisso e amanhã eu vou realizar. Não, gente, essas coisas não acontecem pra gente como a gente. Então, assim, lógico, é importante a gente manter esse pensamento positivo, idealizar, planejar, visualizar, mas ir agindo aos poucos e entender a nossa realidade antes de, colocar metas inalcançáveis. Então, eu indico, se você gosta de ler, o livro Pai Rico, Pai Pobre, que eu já li, né? Nessa pesquisa também teve mais alguns livros que foram indicados, que foi O Homem Mais Rico da Babilônia, Investimentos Inteligentes, eu quero ler esses também, então estão aqui na minha lista, tá? Então são livros que você pode ler também. O Pai Rico, Pai Pobre foi o que eu já li, que eu super recomendo, e esses outros são livros que eu quero ler, né? Casais Inteligentes Enriquecem Juntos e O Jeito Warren Buffett de Investir. Eu pedi também, né? Tava aqui conversando com meu amigo ChatGPT de blogs e sites. O Nath Finanças foi o que eu também já acompanho, já sigo. Falaram também do Dinheirama, que é um portal de educação financeira com artigos, cursos e podcasts sobre o tema. Quero Ficar Rico, que é um blog de André Bona, com conteúdo sobre investimentos, finanças pessoais e planejamento financeiro. Valor Econômico, que é um portal de notícias sobre economia, finanças e investimentos, com análises de especialistas. E o podcast, que tem um papo de bolsa, que tem ali análise e insights sobre o mercado financeiro. Geração de Valor, esse eu já escutei bastante, que é um podcast de Flávio Augusto, que é empreendedor e fundador da WhatsApp. Já consumi muito conteúdo dele, porque ele fala muito sobre vendas, que é uma das minhas áreas de atuação. Dinheiro em Pauta,
que é um podcast do InfoMoney, com notícias e análises sobre economia, mercado financeiro e investimentos. Tem um curso online, né? Tem cursos de finanças pessoais em plataformas como Udemy, Coursera e Educação Financeira para Todos. E muitos desses cursos são gratuitos. Então, eu sei que às vezes a gente não tá com esse dinheiro para investir. E tem, gente. Tem conteúdo gratuito na internet. Se você buscar, você vai achar. Então, comece com esse conteúdo, mesmo que você não ache ele tão bom. Mas para você ir entendendo como é que funcionam as coisas e o que você consegue aplicar na sua realidade. Também tem cursos de investimentos oferecidos por instituições financeiras e plataformas de educação online, como o XP, o InfoMoney e B3 Educação. Então, esse podcast de hoje, ele foi com 2 objetivos. Primeiro, para você entender que vão ter fases que você realmente não vai estar bem, mas que você consegue enxergar, que você não consiga enxergar que vai ficar bem se você, né? A gente sabe que as coisas não são dadas, mas a gente ir se esforçando para enxergar uma luz no fim do túnel, né? Talvez você esteja passando por uma situação difícil agora, sinto muito por isso, mas tenta não desanimar nesse processo para poder conseguir uma realidade melhor para você e para os seus. E segundo, para a gente falar mais abertamente sobre dinheiro. Se você está numa situação confortável, que bom. Não tenha vergonha disso, né? Se você conseguiu ali através do seu trabalho de forma honesta, não foi ali de forma desonesta, não tenha vergonha disso. Falar sobre dinheiro, enxergar o dinheiro como nosso aliado, não como um dominador da gente, né? Não deixar esse dinheiro subir para a cabeça. Eu sempre fico na cabeça assim, não vou deixar, quando eu chegar onde eu quero chegar, o dinheiro subir na minha cabeça. E eu sei que isso não vai acontecer, mas é uma coisa que eu sempre tenho muita consciência. Então, se você tá numa situação confortável hoje, que bom, passe isso pra frente, nas condições que você tem, e de forma sábia, né? E que você não deixe esse dinheiro subir pra sua cabeça, né? Que você não perca a sua humildade. E aqui, humildade, gente, não é se fingir de algo, não é reconhecer que você é foda, né? Em alguma coisa. Não ter orgulho. Agora mesmo, tem uma menina que faz a minha unha aqui, Kate, eu sei que você sempre me escuta. Um beijo pra você. E Kate, ela é uma brasileira que tá em Portugal há muito tempo. Ela começou aqui trabalhando em um salão. E depois ela abriu um espaçozinho bem acolhedor, é uma salinha, gente, que ela alugou pra fazer a unha das clientes dela. E ela já tá lá há um tempo, acho que 4 anos. E agora ela conseguiu mudar pra um espaço maior, né? A próxima vez que eu fizer a unha, já vou fazer nesse espaço maior. E eu fico muito feliz quando eu vejo essas coisas acontecendo, porque são pessoas que eu sei que veio de uma realidade, que ralou e tal, e chegou até ali. Então, Kate não deve nunca se sentir, não falar disso com orgulho. Ela tem que se orgulhar muito, porque só ela sabe o quanto ela ralou pra hoje conseguir ir pra um espaço maior e mais acolhedor, do jeito que ela sonhou e que ela queria. Então, amiga, eu fico muito feliz. A Kate, assim, é minha amiga de unha mesmo. Eu acho que quando a gente vai ali no dia a dia, né, todo mês, a pessoa vai acompanhando muito nossa trajetória. Eu sei que ela torce por mim e eu torço muito por ela. Então, esse é um exemplo muito próximo, né, de uma realidade que eu tô vivendo agora, de uma pessoa que chegou ali e que eu sei que ralou e que tem que se orgulhar disso. Então, se orgulhe das suas conquistas. Se orgulha. Eu sei que tem um equilíbrio ali. Se orgulhar e se sentir incrível por conquistar algo não quer dizer que você seja menos humilde, né? A humildade está muito no jeito que você vai lidar com isso no dia a dia, que você vai tratar as pessoas. Eu acho que se você tem educação, se você não fica se sentindo superior o tempo todo, se vangloriando pra se sobrepor à conquista de alguém, cara, já é tudo pra mim. Você é uma pessoa humilde. Mas vibre pelas suas conquistas, porque só você sabe o que você passou. Então, que a gente olhe com o dinheiro com mais responsabilidade pra gente conseguir chegar até ali, até aquele objetivo, com mais sabedoria e que a gente não perca de vista os nossos sonhos, que a gente continue almejando aqueles sonhos, né? E atingir os nossos objetivos sem fazer dívida. Eu quero que aqui os aprendizes não sejam endividados, tá bom? Um cheiro pra você, aprendiz. Te espero no próximo episódio. Espero que esse episódio tenha te ajudado de alguma forma, que você entenda que você não tá sozinho, mas que a gente também junto, né? A gente não tá sozinho nessa realidade, mas que juntos também, a gente mudando ali, né? O jeito da gente lidar com o dinheiro e enxergar o dinheiro, a gente pode juntos conseguir uma realidade melhor pra gente e pra nossa família. Te espero no próximo episódio. Obrigada, Adolfo, pela edição e direção criativa.
E é isso. Espero que você compartilhe também esse episódio e dê 5 estrelas aqui no perfil do Aprendi com Manhã no Spotify. Um cheiro e até a próxima!